Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo sobre Espiritismo. O enfoque de hoje é comemoração do Dia dos Mortos, funerais, dia 2 de novembro, que parece longe, mas logo, logo vai estar aí. No Livro dos Espíritos, nós temos as perguntas de 320 a 329. Então, como é a relação dos espíritos desencarnados com o dia de finados? Eles gostam, eles se preocupam, é uma data especial, é uma data comum. Eu devo ficar na minha casa fazendo minhas preces, eu devo ir até o cemitério, o que eu devo fazer? Então, nós vamos entender um pouco melhor o assunto. É uma abordagem bem geral. Depois vocês podem se aprofundar lendo o Livro dos Espíritos. No número 320, Allan Kardec perguntou o seguinte: os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na terra? Então, aquele espírito que desencarnou, ele é sensível à lembrança de sua família, de seus amigos? Como é isso? Os espíritos responderam: muito mais do que podeis imaginar. Olha que interessante, né? Para quem acha que o mundo dos espíritos é um mundo frio, onde todos estão livres da matéria, já desprendidos, evoluídos, a resposta é muito mais do que podeis imaginar. Então, essa coisa, eles é muito sensível à lembrança dos que nós deixamos na Terra no nosso desencarne. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo, ou seja, diminui suas dores. Então, aqueles espíritos que estão muito bem, obrigada, desencarnados, felizes, isso aumenta a felicidade deles, essa lembrança dos encarnados. Se eles são infelizes, essa lembrança, principalmente se feita com carinho, com amor, ela diminui o sofrimento deles. É por isso também que quando a gente tem uma pessoa muito querida que desencarna, as nossas lembranças devem ser sempre felizes, de agradecimento, de saudades, o que é natural, mas sempre gratas a Deus por ter tido a oportunidade de, durante algum tempo, compartilhar da existência com essa pessoa, que se a gente fica, ai, nossa, eu sinto tanta falta, eu queria tanto ela aqui, por que ela morreu? Deus não é justo. Essas vibrações desequilibradas chegam até o espírito desencarnado e ele sofre com isso. Se a gente gosta de quem desencarnou, a gente não vai querer ser instrumento de mais sofrimento para eles, né? Nós não queremos ser a causa de sofrimento, então nós vamos vibrar sempre em termos de amor, saudades, natural, mas nunca revolta, nunca tristeza, porque isso chega até eles de maneira pesada. 321. O dia da comemoração dos mortos, para nós brasileiros, dia 2 de novembro, dia de finados, tem algo de mais solene para os espíritos. Eles se prestam, ou seja, eles estão prontinhos, né, preparados para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos. Então ele está lá, opa, vou pôr no meu calendário para me lembrar que dia 2 de novembro eu preciso ir até o cemitério, que minha família vai estar lá. Os espíritos responderam: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Tanto faz o dia, né? O calendário, para a gente é uma coisa tão importante. A gente está no ano de 2022, o calendário judaico é 5.000 e trololó, então data é bobagem. 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito
do que uma prece feita em casa em sua intenção. E aí? Rezo em casa, vou no cemitério? Os espíritos responderam: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita no coração. Então, o local onde nós fazemos as nossas orações é indiferente, quer seja em casa, no cemitério, numa igreja, num templo espírita. O que importa é o pensamento, é a nossa conexão, a nossa recordação dessa pessoa que já se foi. 327. O espírito assiste ao seu enterro. Então, quando eu morrer, eu vou estar lá no velório. Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. É comum nós, em reuniões mediúnicas, nos depararmos com espíritos que relatam coisas que para nós está muito nítido que eles estiveram presentes ao seu velório. Mas eles não entendem, eles falam que estavam num local cheio de pessoas tristes e não sabem o que aconteceu. É natural, sabe aquele dia que você tem um sono pesado, você acorda, nem sabe direito onde você está, quem você é? É assim o nosso desencarne, só que essa perturbação dura um pouquinho mais de tempo, mais ou menos dependendo se a pessoa é mais ou menos ligada à vida material. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros. Na época em que Kardec escreveu esse livro, era muito frequente, quando uma pessoa morria, logo após o enterro, existia uma reunião onde os herdeiros estavam presentes, geralmente na presença de um advogado, onde era dito: olha, ele deixou isso para fulano, isso para ciclano. Era assim que acontecia. Hoje em dia, frequentemente essa reunião acontece no cartório, né? E a gente vê coisas muito interessantes. Até quando minha mãe faleceu, fomos eu, meu irmão, minha cunhada e meu marido, muito tranquilo, muito calmo. A casa já tinha sido deixada em vida para nós, não tinha muito o que discutir, foi rapidíssimo. E aí a pessoa do cartório começou a rir, que ela disse que ela estava estranhando, porque em muitas reuniões, né, dos familiares, dos herdeiros, há necessidade de colocar cada um numa sala, sai briga, discussão, tapas, a coisa fica feia. Então Kardec perguntou: o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Os espíritos responderam: quase sempre. Deus o quer para a sua própria instrução e castigo dos culpados. É nessa ocasião que o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Ele vai ver, né, se aquele que estava sempre bajulando ele, se isso era verdadeiro ou não. Para ele, todos os sentimentos estão patentes e a decepção que lhe causa a rapacidade com que os herdeiros partilham seus bens o esclarece acerca daqueles sentimentos. Mas a vez deles também chegará. Então, quando tem aquele bafafá, as pessoas se estapeando por conta de herança, um dia eles vão morrer e vão deixar tudo aqui também. 329. O respeito instintivo que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem testemunha pelos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura. Então,
praticamente não existe civilização que não demonstre respeito pelos mortos. Isso é uma prova de que existe uma vida futura? Os espíritos responderam: é a consequência natural desta intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Então, nós vemos que tanto faz você orar pela pessoa que já se foi, o local não tem importância. O que tem importância é você se lembrar com carinho, com gratidão, com saudades é natural, mas nunca com revolta. Não vamos causar mal às pessoas queridas. Pelo contrário, que elas se sintam amadas e que fazem falta, mas temos a certeza que um dia todos nós nos reencontraremos. Obrigada e até o próximo.